A paz do Senhor a todos. Apesar de nós estarmos em família, a cada começo de pregação a gente se apresenta novamente, porque as nossas pregações ficam disponíveis depois na internet, então alguém pode nos assistir depois aí. Então, para quem não nos conhece, eu sou Heraldo, membro consagrado da Comunidade Católica Sagrada Família, casado com a Rosana, temos 3 filhos, Gabriel, João Vitor e Isabela, e caminhamos na vocação Sagrada Família já há alguns anos. Na graça de Deus, nós vamos hoje partilhar sobre um tema que é a Divina Misericórdia. Então, para a gente começar a nossa pregação, vamos tomar a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler dos versículos 19 ao 23. Vocês vão estar vendo que esse trechinho do Evangelho, ele vai ser o Evangelho do domingo, de amanhã, é o Evangelho do dia de amanhã, e nós já vamos ver o porquê de usarmos na pregação este Evangelho, tendo em vista o tema da Divina Misericórdia. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho da Missa vai continuar mais um trechinho, mas nós vamos parar aqui, só para introduzir o tema nosso da Divina Misericórdia. Nós estamos vivendo, como já contemplado pelo Ministério de Música no começo do grupo de oração, estamos no meio da oitava pascal. A oitava pascal são 8 dias, como se fossem um grande domingo, que começou lá no domingo passado, na vigília pascal, e vai até amanhã. 8 dias é como se fôssemos um grande domingo, celebrando liturgicamente a Páscoa, a ressurreição de Jesus. E este Evangelho, ele é colocado no segundo domingo da Páscoa, a cada ano. Por quê? Porque nesta data, assim como na Quinta-feira Santa foi instituída a Eucaristia, nesta data, no domingo de ressurreição de Páscoa, é instituído o sacramento da confissão. Então, olha o porquê dessa festa, a festa da Divina Misericórdia. A gente vai comentar um pouquinho aí ao longo da pregação de Santa Faustina. Mas por que Papa João Paulo II, quando instituiu a festa, escolheu o segundo domingo? Porque é neste domingo que foi instituído o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, a confissão. Então não tinha outra data para colocar essa festa senão neste domingo, que ficou conhecido a partir de então como Domingo da Misericórdia. A partir de então ele é chamado assim, o Domingo da Misericórdia. Jesus quis isso, gente. Olha que lindo, né? Era aquele terceiro dia. Para nós está aqui no oitavo, né? E aí tem até o trechinho continua, mas Tomé não estava no primeiro encontro, vai estar nesse segundo. Mas o que importa não é isso, é naquele primeiro dia da semana, no dia da ressurreição. Foi o que a gente leu no início do trecho. No primeiro dia da semana, foi no dia da ressurreição. Esse sopro que Jesus deu aos discípulos: recebam o Espírito Santo, e
confere o dom de perdoar pecados. Olha, gente, como a igreja é magnífica, como Jesus é magnífico. Toda obra de salvação tem um sentido maior, que é o de perdão. O plano de salvação de Deus para a humanidade é um plano de perdão. A humanidade se perdeu, se afastou de Deus, caiu no pecado, e o plano de salvação de Deus é um plano de perdão. Envia o Filho para perdoar. Toda a obra de Jesus é uma obra de perdão, e que vai culminar ali, na paixão, morte e ressurreição de Jesus, vencendo o inimigo, vencendo o demônio, vencendo a morte, vencendo o pecado por cada um de nós. Toda a dor de Jesus, que nós somos convidados a meditar na Semana Santa, né, ao longo da quaresma toda, teve um sentido. Todo o sofrimento, a Sandra conduzia o Ministério de Música agora há pouco, falando do sofrimento, todo o sofrimento tem um sentido, não foi em vão. Quiçá, né, quem dera os nossos sofrimentos pequenos, quando comparados com os de Jesus, pudessem ser usados e oferecidos a Ele pela redenção de muitos. Todo o sofrimento de Jesus teve um sentido. O profeta Isaías fala muito isso lá em Isaías 53, né? Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas feridas, todo o lixo da humanidade Jesus tomou sobre si. E é este o sentido do perdão que é dado. A nossa salvação é uma salvação de perdão. O nome de Jesus é Deus salva. E nos salva do quê? Do pecado. Deus nos salva do pecado. E olha como é linda a igreja, gente. É um desejo de Cristo. Nós temos, isso não é crítica a nenhuma outra religião, mas Jesus quis que o perdão fosse dado da maneira concreta. Alguns falam, eu não consigo chegar no sacerdote para confessar, eu não consigo, eu tenho dificuldade, mas Deus quis assim. Quando Jesus soprou nesse trechinho do Evangelho, colocando os pecados que vocês perdoarem são perdoados, os que vocês não perdoarem serão retidos, Jesus estava conferindo esse poder aos sacerdotes, aos seus discípulos e depois disso aos sacerdotes. Ele quis assim. Como é bom para nós isso, gente. Como é bom, ainda que nós não estejamos na devida contrição, ainda que você ao buscar o sacerdote não esteja na devida contrição, que deveríamos estar cada vez que vamos a esse sacramento, mas mesmo que não esteja, mesmo que você não passou por um bom exame de consciência e não se arrependeu o suficiente, como é maravilhoso a hora bendita em que o sacerdote ergue a mão sobre você e procede a bênção. Pelo ministério da igreja, ele tem toda a fórmula que ele fala, nós não vamos saber aqui corretamente, né? Mas é mais ou menos assim, né? Pelo ministério da igreja, ele recebeu na ordem esse ministério. Eu te absolvo dos teus pecados, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai em paz. Isso não é uma coisinha assim, ai Deus me perdoou, abstrata, não, é concreto, você sente ali o sacerdote te abençoando, te dando este perdão, derramando a misericórdia de Deus sobre qual pecado, gente? Sobre todos os teus pecados. Sobre todos os teus pecados. A misericórdia derramada para nós na confissão, sobre todos os pecados. Todo pecado arrependido tem perdão. E Deus nos perdoa ali. Que maravilha, que bênção, né? É a misericórdia de Deus, a divina misericórdia. E como nós falamos, esta festa foi introduzida no calendário litúrgico no ano de 2000, vocês vejam, recente, né? Era vivo ainda o Papa João Paulo II, ele que instituiu esta festa, no dia 30 de abril, era um domingo desses como o nosso, de segundo domingo de Páscoa, ele canonizou Santa Faustina e introduziu no calendário litúrgico da igreja esta festa da Divina Misericórdia, tá? E ele deu tanta importância a essa festa que vale a gente recordar. Ele enriqueceu este domingo com o dom, né, das indulgências, e indulgências plenárias. Só recordando um pouquinho, o que é isso, Heraldo? Indulgências. A gente não lembra direito, nós não estudamos muito as coisas da nossa fé. Todo pecado, gente, tem dois aspectos, duas consequências, a culpa e a pena. A culpa, nós somos perdoados dela
quando recebemos o perdão de Jesus no sacramento da penitência. Mas a pena não. A pena não é apagada ali. A pena é uma consequência. Todo pecado é como se ele gerasse uma ferida. Deus te deu perdão? Deu, mas aquilo gera um mal. Todo pecado gera morte, gera um mal para nós mesmos e para o corpo místico da igreja, que é toda a igreja. E a pena, essa consequência do pecado, nós vamos conseguindo apagá-la ao longo da vida, com tudo que fazemos, com a vida de igreja, com tudo que se faz. E em momentos especiais, a igreja mãe e mestra coloca esses momentos para doação desse perdão da pena, né? Desse apagar da pena. Então essa é a indulgência plenária. A indulgência ela pode ser parcial ou plena. Nesse dia, nesse domingo, ele é enriquecido de indulgência plenária, acompanhada de algumas condições, né? Para que aconteça isso, você tem que estar em estado de graça, ou seja, ter feito uma boa confissão, você tem que comungar, você reza na intenção do Santo Padre, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, tá? E acompanha esse momento também de participação na Eucaristia, de participação de uma adoração ao Santíssimo Sacramento, de uma oração do Rosário, alguma dessas práticas, acompanhando essas outras três, para que você, uma forte meditação na Palavra de Deus, isso tudo te dá indulgência plenária neste dia, neste domingo, tá bem? Um pouquinho de Santa Faustina. Santa Faustina, uma santa polonesa, muito simples, nascida no começo do século passado, 1905. O nome original dela era Helena. Ela era a terceira filha, como sempre, né, gente, os santos, né? Ela era a terceira filha de uma família de 10 filhos, tá? Helena era a terceira filha de uma família de 10 filhos e pobre, não era uma família rica, narra a história dela. Eles viviam numa cidade chamada Głogowicz, tá? Na Polônia, e desde criança ela tinha já muita devoção, muito desejo de santidade, muita atenção dedicada às misérias humanas. Desde tenra idade quis ir para algumas ordens religiosas, mas não foi recebida, e com 20 anos de idade ela se identificou com uma ordem, que é a ordem Congregação das Irmãs da Divina Misericórdia. Ela foi aceita ali, onde era o lugar dela, onde Deus tinha preparado. E nesta ordem ela recebe o nome, então troca o nome de Helena para Maria Faustina, tá? E ela escreve a autobiografia dela, que é um diário espiritual, que nós vamos comentar alguns trechos aí ao longo da pregação. Não dá para comentar tudo, né? Mas alguns trechos desse diário espiritual que deram toda origem à devoção à Divina Misericórdia. Ela nem queria escrever, ela se achava tão indigna de escrever a própria autobiografia, que ela achava que isso podia ser um orgulho para ela, escrever a própria vida e escrever aquilo que ela dialogava com Jesus. Mas ela foi obediente, porque foi uma ordem do diretor espiritual dela que ela escrevesse esse diário. Então ela vai e, por obediência ao diretor espiritual, escreve o diário, que se tornou, né, uma fonte de graças para a igreja toda, de divulgação da Divina Misericórdia de Deus, porque ela teve muitas revelações de locução interior com Jesus, né? Era Jesus falando assim em pessoa com ela. Nós vamos ver algumas frases aí, né? Então é muito lindo, muito profundo esse diário. A gente vai colocar algumas partezinhas dele aí. A devoção, ela é composta de alguns elementos. Tem a novena, a Divina Misericórdia, que nessas revelações de Jesus para ela, ele pediu para que ela fizesse essa novena, e rezando pelas almas dos pecadores. Na novena, Jesus revelou para ela que ela rezasse cada dia, e nós fizemos isso nesses dias com a novena que nós estamos rezando, né? Então, no primeiro dia, reza por toda a humanidade, especialmente os pecadores. No segundo dia, pelas almas dos padres e religiosos. Terceiro, almas piedosas. Quarto dia, os que não acreditam. No quinto,
os irmãos separados, os que acreditam em Deus, né? Os que acreditam em Jesus, mas que não caminham na igreja, e assim vai, tá? Vai ter um dia pelas almas do purgatório, pelas almas tíbias, e vai indo cada dia por um tipo. Eu estou apanhando bem desse tecido hoje da estante, né? Está derrubando, mas a gente chega lá. Então, cada dia rezando por uma alma, era o pedido de Jesus para ela, e que essa novena da misericórdia fosse acompanhada do terço da Divina Misericórdia, que nós bem conhecemos, né? Começa-se com o Pai Nosso, uma Ave Maria e o Credo, e depois nas contas grandes, oferecendo o corpo e sangue de Jesus, e nas contas pequenas, clamando que pela dolorosa paixão dele, né? Jesus perdoe os nossos pecados e os do mundo inteiro, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. E a gente vai orando esse terço, ele faz parte, junto com a novena da misericórdia, tá? E a devoção, então, tem a novena, o terço e também a hora da misericórdia, que é uma oração poderosa, quem pode fazer, né? Uma meditação da paixão de Jesus na hora da misericórdia, que é às 3 horas da tarde, porque é a hora em que Jesus entregou o Espírito ao Pai. Então, ele revelou assim para Santa Faustina, né? Às 3 horas da tarde, era Jesus falando com ela: implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e ao menos por um breve tempo, reflete sobre a minha paixão, especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Esta hora é de grande misericórdia para o mundo inteiro. Para quem que é esta hora? De grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetres na minha tristeza mortal. Nessa hora, nada negarei à alma que me pedir em nome da minha paixão. Olha que profundo, né? Às 3 da tarde. É claro que muitos de nós, eu inclusive, às 3 da tarde estamos lá a 500, para não dizer 1000 por hora, né? Em ritmo de trabalho, em ritmo de atividades, às vezes você nem consegue parar. Mas Santa Teresinha falava: o que é a oração? Um simples olhar lançado ao céu é uma oração. Quem dera que às 3 da tarde, mesmo se você não pode parar para fazer o terço da misericórdia, se você não pode parar para fazer uma meditação da paixão de Jesus, que você possa lançar um olhar ao céu e clamar a misericórdia e o sangue de Jesus por alguém. Esse alguém pode ser alguém que está na tua frente, na mesa de trabalho, pode ser alguém que está dentro de casa, um filho, uma filha, um parente, alguém que está enfermo e que você tem rezado. Um simples olhar lançado ao céu, meditando na paixão de Jesus, ele promete que não negará favor nenhum a quem clamar com fé, meditando na sua paixão nesse momento, na hora da misericórdia. Então são os momentos aí da devoção. Tem mais coisas da devoção, eu vou colocar agora a imagem, né? Não podia deixar de falar. A imagem da Divina Misericórdia está aqui hoje, né? Ela está ali. Eu acho que quem está, dá foco ali, Pércio? Dá, né? Então, quem está assistindo, esta imagem é a imagem da Divina Misericórdia. Ela foi revelada por Jesus, a própria Santa Faustina, tá? Foi revelado por ele a ela pintou e depois ele explicou o significado, né? Então nós vemos a mão levantada de Jesus, abençoando. Vemos a mão esquerda dele voltada para o peito, do qual saem 2 raios, um vermelho e um branco. O vermelho aludindo ao sangue e o branco à água. Que foram esse sangue e água? Aquele que jorrou na hora que o soldado, para confirmar se Jesus estava morto lá no Calvário, com a lança espetou o lado de Jesus e naquela hora jorrou sangue e água, narra as Escrituras. E gente, o lindo disso tudo é a interpretação, né? Esses 2 raios fazem a alusão aos 2 sacramentos da igreja. Por isso é muito lindo a devoção. Sim, a devoção é bonita, a devoção de fazermos a oração até repetida de N palavras, 50 vezes clamando pela sua dolorosa paixão. Mas quão mais bonito é se, além de repetirmos palavras, mergulharmos na profundidade da riqueza da igreja que nos confere os sacramentos. Esses 2 raios são os 2 sacramentos. O sangue é o sacramento da Eucaristia, que jorrou do lado aberto de Jesus, e a água, o sacramento da penitência que nós estamos celebrando hoje.
nesta festa da misericórdia. Então, que bom nós meditarmos quão rica é a nossa igreja com os sacramentos que são colocados, e que nós tenhamos a devoção à misericórdia, mas pensando que ela é vivida através dos sacramentos. Nós que temos Eucaristia a todo dia, numa cidade como São Paulo, para não dizer a toda hora, porque na cidade de São Paulo se celebra a missa desde as 6 da manhã até as 8 da noite que eu conheça, mas pode ser que tenha algum horário que eu não conheço, que vocês conheçam, que sejam até além disso, tá? Mas das 6 da manhã às 8 da noite, esse sacrifício é oferecido nos altares, de novo, pela nossa salvação. Então, meditar sim, bonito nos sacramentos, mas tendo em mente sempre que esses raios são os sacramentos da igreja, que Jesus colocou para ela e que estão à nossa disposição para a nossa salvação, para o nosso fortalecimento. A gente meditava no começo do grupo, né? Quem não tem problema, gente? Todos temos, as lutas vêm de todo lado. Tribulação vem na hora de financeira, tribulação vem na saúde, tribulação vem no trabalho, tribulação vem de todo lado. O que nos faz ficar em pé? O que nos faz ficar em pé na hora da morte? Como é bonito, às vezes a gente vê, né? Faleceu um membro de fé, uma pessoa de fé, as pessoas não têm desespero. Jesus chorou diante de Lázaro, nós choramos a morte dos nossos entes queridos. Eu perdi meu pai há 1 ano e meio atrás, eu chorei a morte do meu pai, e é bonito chorar a morte de quem se ama. Mas às vezes vem um irmão nosso, o Evangelho fala, a gente não entende como vocês são tão serenos diante da morte. Em alguns velórios é até bonito, até se cantam, porque se confia que daquela pessoa chegou o momento dela entregar. Nós não nos desesperamos, porque nós temos a força dos sacramentos, né? A minha mãe, ela passa por uma dificuldade agora, 1 ano e meio, ela está aprendendo a ser viúva. A dona Herminda está aqui, ela é viúva já há quantos anos, dona Herminda? Há uns 6, 7 anos, né? 6 anos. Então, ela também aprendeu a ser viúva. Ela está aqui, vem com a idade que tem louvar a Deus no sábado à noite. O que dá força para ela quando perdeu o marido, continuar lutando, porque tem filhos, tem netos. Sacramentos, não tem outra força senão o sacramento, gente. Então celebrar a festa da Divina Misericórdia é também celebrar a festa da igreja, Páscoa, Jesus dado para perdão, Jesus dado por misericórdia, Jesus dado nos sacramentos. Algumas coisinhas a mais da devoção que eu vou colocando. O coração de Jesus, a pessoa dele. Quando a gente fala de coração de Jesus, às vezes a gente tem a imagem do coração, né, que a gente tem na igreja, e a gente fica imaginando o coração físico. Não, gente, o coração de Jesus é a pessoa de Jesus, né? A igreja coloca a imagem lá do Sagrado Coração, mas é ele todo, não é só a parte física, mas é ele todo dado. Ele é a fonte da misericórdia, né? Ele é a fonte, está lá no diário, no 15:20. Depois, a confiança, toda a imagem vem pintada embaixo, né? Jesus, eu confio em vós, né? Tem aquela frase que você coloca no final do terço, né, da misericórdia, ó sangue e água que jorrastes do lado, né, de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Então a confiança, gente, olha que frase bonita de Jesus para Santa Faustina, da confiança. As graças da minha misericórdia colhem-se num vaso único, que é o da confiança, lá no diário, no 15:78. Olha que bonito, as graças são derramadas e são colhidas num vaso. A gente quer até imaginar um vaso, né? Que vaso é esse que você colhe todas as graças? O vaso da confiança. Basta confiar em Jesus, que a graça é dada, é ato de fé, Ele está prometendo essas graças. 3 maneiras de você praticar a misericórdia, Ele revelou também para Santa Faustina, né? Você age, você faz coisas, tome atitudes de misericórdia, você fale, converse com as pessoas sobre misericórdia, e você ore. Então a ação, a palavra e a oração são meios de você exercer a misericórdia para quem está do lado. Nós bem sabemos, não dá tempo de passar todas aqui, né? Que nós temos as obras de misericórdia,
as obras de misericórdia, as corporais e as espirituais. As corporais, inspiradas no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, relacionadas, a dar de comer, a dar de beber, dar de vestir. Há algo mais práticos, Dar de vestir, elas estão aqui, dar de vestir, visitar enfermos, visitar presos, enterrar mortos. Não queremos polemizar com quem não enterra mortos, não é esse o motivo. Mas enterrar mortos é uma prática de misericórdia. Olha que lindo, gente. Não, mas se meu parente optou por ser cremado, a igreja não condena quem faça a cremação. Então a gente até explica, para não dar confusão em quem escuta depois essa pregação. Mas enterrar mortos é ser misericordioso com o falecido. É obra corporal de misericórdia, tá? Depois nós temos as obras as espirituais, e que vale um pouco comentar, Ensinar aquele que não sabe. Vamos falar assim, porque a gente fala ensinar o ignorante, parece que está humilhando o que não sabe. Gente, como é bom você ensinar as coisas. Como é bom nós ensinarmos os filhos as verdades da fé. Ó que luta! Ensinar enquanto é pequeno é mais fácil, mas quando crescem é tão difícil ensinar. Só na misericórdia de Deus, mas a gente luta para ensinar as verdades da fé. Então ensinar, dar bom conselho para alguém. Hoje mau conselho, gente? Você está lá no ambiente de trabalho, mau conselho é tanto dado, é tão fácil dar. E o bom conselho? O bom conselho para alguém aguentar um desaforo, permanecer firme numa tribulação, permanecer firme numa traição. Quem dá esse bom conselho? Corrigir os que erram, perdoar injúrias, consolar tristes, sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Mas até bom parar um pouquinho, Sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Como é difícil nós enfrentarmos os limites próprios e, pior ainda, os limites de quem está perto. Como é difícil a gente suportar o limite do irmão. E quanto mais próximo, mais difícil. Você sabe mesmo o que eu estou falando, gente? Então, os da casa, os que estão dentro, Como é difícil suportar o limite, suportar aquela fraqueza do irmão. É obra de misericórdia, suportar com paciência, não murmurar, não reclamar, perdoar. Mas de novo essa atitude, você perdoa de novo e segue avante, porque é misericórdia. Rezar a Deus pelos vivos e falecidos é a última das obras espirituais de misericórdia. Então, rezar a Deus. É importante rezarmos por todos os nossos vivos e pelos falecidos. O tempo já vai avançado, você pode até indo já preparar o Santíssimo, Alessandra, com as luzes, mas eu coloco rapidamente algumas coisinhas de Santa Faustina. Toda revelação particular, gente, fala também de segunda vinda de Jesus. E Santa Faustina também falou de segunda vinda de Jesus, recebeu revelações. Jesus falou para ela algumas coisas, olha, prepararás o mundo para a minha segunda vinda. Está lá no diário, no 429. Fala ao mundo sobre a minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha misericórdia. É o tempo, É o tempo final para vós, esses da misericórdia. Depois dele virá o tempo de justiça. Olha que forte. Depois ele fala: prolongo-lhes o tempo da misericórdia, mas os que não reconhecerem o tempo da misericórdia virá, Coitados que não reconhecerem o tempo da misericórdia. Está lá no 1160 do diário espiritual dela. Quer dizer, Deus dá misericórdia. Ele fala de segunda vinda. Jesus voltará um dia para restabelecer a ordem no mundo. E ele fala, o tempo da misericórdia é prolongado. Nós vivemos esse tempo prolongado da misericórdia, que se estende até o presente, e que Deus quer que nós ouçamos os apelos do tempo da misericórdia, para não termos que ouvir o tempo da justiça. Nós somos chamados a sermos também ministros da misericórdia, a agir com misericórdia. Lucas 6:36, sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. A exemplo da misericórdia que recebemos de Jesus,
somos chamados a exercer também misericórdia para com todos os que estão ao nosso lado. Nós não temos o direito de nos irar, nós não temos o direito de ser juízes. A nós cabe sermos ministros da misericórdia. Se uma alma não pratica misericórdia um dia sequer, não alcança a minha misericórdia, disse Jesus a Santa Faustina, lá no 13:17 do diário espiritual dela. Então, quer dizer, uma alma que não quer praticar misericórdia, não tem como receber dela. O tempo vai avançado, o trechinho final da pregação nós fazemos em oração agora, já recebendo Jesus em nosso meio, e com Ele nessa noite, vamos primeiro nós bebermos desses raios que vão emanar do altar agora, raios de sangue e água, de perdão. Não tem pecado que você esteja vivendo que Deus não perdoa se você se arrepende. A misericórdia primeiro para mim, para você, para nós bebermos dela, e depois para nós agirmos com misericórdia para quem está ao nosso lado. Amém. Vamos acolher Jesus cantando e já clamando